ele pode fazer a prece. Ai, meu Deus, essa foi ótima. Essa foi ótima. É dessas graças que eu não gosto, entendeu? Mas tudo bem. Eu vou desligar aqui para cá. Desculpa a intimidade. Que é isso. Só pode. Muito obrigado. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos juntos e fazendo a união entre mente, corpo, alma, através dos ensinamentos que ele deixaste. Queremos agradecer aos nossos mentores, nossos amigos espirituais, também aqui presentes, que nos iluminam, nos intuem, constroem em nossas mentes todas as opiniões mais prováveis, mais ternas e mais brandas, para que nós possamos adquirir o conhecimento necessário, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. Pedimos também, Senhor, a todos que estão, neste momento, ainda, devido ao Covid, em estados bem lastimados. Pessoas que ainda não conseguiram emprego, pessoas ainda que estão com sequelas da doença, aqueles que já se foram, aqueles que ainda pegam a doença, e principalmente aqueles que ficaram com doenças significativas na mente, principalmente. Que esses possam, neste momento, eu apelo para Bezerra, os seus prepostos, irem até lá e que possam, neste momento, dar o passe necessário, energético, para que eles possam iluminar as suas mentes, adquirir forças, fé e coragem, determinação para ir adiante. Muito obrigado, Jesus. Que a doce paz do Senhor esteja conosco. E damos por iniciar o nosso colóquio neste momento. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz nos nossos corações. Muita paz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Faltou luz por aí? Boa noite, Afrânio. Não, aqui não. Não, aqui não, por enquanto não. Aqui na região, aqui na redondeza toda faltou, nos prédios todos aqui. Tá? Você é um cara Aí eu privilegiado. fiquei... Exatamente às 7h28 faltou luz. Eu estava esperando. Eu ia ligar para você, eu estava deixando correr. Eu fui pegar o outro telefone, que o outro tem internet própria. Esse aqui é meio... Depende do Wi-Fi, né? Mas na hora que eu ia pegar, voltou a luz. Tá tudo bem? Seu Roberto não está com luz aí, seu Roberto? Estou. Ainda bem. Bom, então é sinal que na minha mãe tem luz também. É que a rede aqui, né? Minha sogra também não. Mas tudo bem, né? Boa noite para todos. Boa noite. Estou sem câmera, deixa eu abrir a câmera, que agora eu estou sem câmera. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 424. Por acaso nós lemos a resposta 423, Elisa? Eu nem me lembro. Lemos. Né? Lemos porque está marcado a 424. Se não tivesse lido, estava marcado a 423. É que nós falamos tanto, né? Bom, então é isso aí. Vamos então iniciar o nosso estudo. Pergunta 424, Livro dos Espíritos, e continuamos falando sobre a questão da emancipação da alma. Tá? Estamos falando de graus
cada vez mais Kardec vai se aprofundando no assunto. A primeira é a emancipação comum, que é o sonho. Agora já vem aqui, no caso, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Daqui a pouco vem sonambulismo, êxtase, e aí vai por diante, né? Até não tem mais jeito. Aí depois é desencarne, viu, gente? Depois do êxtase. Não tem mais jeito, não. Aí é melhor parar ali e pular o assunto. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Estamos estudando hoje o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 8, da Emancipação da Alma. Estamos na pergunta 424. E começa assim. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Uma pergunta interessante, mas no nosso dia a dia, né, a gente assiste isso. Tá? Falando assim de um modo mais leve. Por exemplo, uma pessoa que está com muita fome, né, nós vamos lá e socorremos, damos um prato de comida, muita sede, damos água, etc. Né? Estamos falando aqui num nível de encarnados. Porque todos nós precisamos, né, manter o nosso instrumento de trabalho. É um caso de manutenção. Mas o Kardec não está falando disso, lógico. Tá? Mas nós, né, todos os dias, praticamos, de uma certa forma, isso. Eu vou ter exemplo, antes de falar sobre o que Kardec está falando aqui, a pergunta do Kardec. A questão do passe. A importância do passe na casa espírita. A gente vê que quantos de nós está caído, né, está desanimado, não está legal. Vai lá, assiste uma palestra, ainda não está bem ainda, a palestra ajuda, mas não resolve. Aí senta para tomar um passe. Aí toma um passe, depois toma aquela aguinha fluidificada. Né? Parece que a gente tomou um gás. Né? A gente estava tão pesado, tão carregado, sai do passe assim, tão leve, né? Pisando nas nuvens. Né? Quer dizer, essa questão do passe é muito importante. O que é o passe? É nada mais, nada menos que uma troca de fluidos. Né? Os espíritos, bons espíritos que acompanham os médios passistas, tá? Injetam no médio passista um bom fluido que, junto ao fluido do médio passista, vai até o paciente. Aí esse paciente recebe esses fluidos de uma certa forma, entre aspas, está expulsando os maus fluidos, dando um local para, né, substituindo, digamos assim. E aí o paciente se sente muito bem mesmo. E já sai ali da casa espírita mais animado, mais alegrinho, né? E a vida continua. Então, em relação a isso, nós vamos falar agora sobre nós, os médios passistas, aqueles que dão passe. A importância. Aí falar no dia do trabalho, não devemos comer carne, tem que ir vestido de branco. Olha, a importância é o nosso comportamento moral, não no dia somente do trabalho de passe. É a vida inteira. Porque se nós queremos ter ao nosso lado bons espíritos, com bons fluidos, para que nós possamos ser um instrumento de ajuda aos outros, nós temos que estar sempre preparados para isso. Não só na casa espírita, como todo o tempo, né? Mas abrindo parênteses para a casa espírita, já é um grande negócio quando a pessoa fala isso e acredita nisso, né? Hoje eu não vou comer carne vermelha, vou todo vestidinho de branco para a casa espírita, que hoje eu vou dar passe. Ótimo. A boa vontade aí é que vai ser explorada, e bem explorada pelos nossos irmãos espirituais. Que essa pessoa realmente está com vontade de ajudar. Isso é de uma importância enorme. Também não adianta a gente falar, né, fazendo a dieta, fazendo isso, fazendo aquilo, e chegar lá, vida, céus. Não adianta. Tem vontade, nada funciona. Essa força, nada funciona. Né? Então, Kardec está mais ou menos colocando essa questão, mas de um nível mais aprofundado. E como ele está falando de mortes aparentes, né,
Alguém quer falar alguma coisa sobre o passe, que a gente tocou no assunto aqui? Vou dar mais um exemplo. Aqui. Dar mais um exemplo do que você falou, a massagem cardíaca. A massagem cardíaca recupera aquele que... E outra coisa sobre o passe, se o médium passista está ali compenetrado do seu dever, da sua obrigação, está de bom coração e boa mente, ele está sendo beneficiado também porque ele tem a presença de um espírito junto dele, ele não está dando passe sozinho. Ele tem um espírito junto dele ajudando naquele passe. Então, ele está sendo beneficiado também dessa maneira. Né? De repente, o médium pode não saber que ele está recebendo uma influência negativa qualquer durante o dia e aqui, naquele momento, ele descarrega também com essa ajuda dos espíritos, ele descarrega também essa má influência que ele recebeu durante o dia. Então, somente esses dois assuntos para complementar o que você falou. Não, muito importante, realmente, né? Fala, Zé. Não, você falou uma coisa muito importante. A gente tem que ficar sintonizado o tempo todo, né? Não só no dia, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Estava até assistindo uma palestra do Rossano, do Haroldo, onde ele falava, né? Estava dando palestra e tal. Já pensou se eu tivesse ali um anjo dando palestra, né? Ninguém ia entender nada, né? Então, nós precisamos ainda de nós, né, seres ainda bem falíveis, para passar para aqueles seres outros falíveis alguma coisa. A gente sabe um pouquinho, vai passar um pouquinho. É a mesma coisa do passe. A gente pode não estar muito preparado, né? Naquele dia teve que comer carne por algum motivo, sei lá, xingou a sogra, sei lá, Não, fez... Isso não vale, não. Isso aí não vale, não. Fez alguma coisa, chutou o gato. Não vou no centro, não, porque eu chutei o gato, xinguei a sogra. Eu não vou lá, não. Mas, você é passista, cara. Você é um cara que há necessidade de você ir. É mesmo, não, mas eu já fiz isso hoje, não vou estar bem, não, para fazer isso, não. Então a gente pensa em Paulo, né? Tudo aquilo que ele chegou, não, daqui para trás, deixa, eu vou mudar. Então essa mudança tem que ser diária, né? Você chegar de repente, agir que nem Paulo diariamente. Realmente, falhei aqui. Mas peraí, eu tenho que ir lá, deixa eu me sintonizar de novo e ir adiante, né? Então é muito importante isso que você realmente falou, né? O cara comeu carne, não vai porque comeu carne. Não sei o quê, não estou de branco, não tem roupa branca, só tem o azul, né? Entendeu? Então a gente tem que pensar bastante nisso aí, né? E ir para dentro mesmo do trabalho, senão a gente não vai ter anjo que vai cair aqui não para fazer nosso trabalho, não. É a gente mesmo. É só isso aí. Isso aí. Tem que ver também que os espíritos contam conosco. A partir do momento que eu me coloco como um médio passista, eu posso estar essas vaciladas durante o dia, mas eu tenho que estar lá, eles contam conosco. Né? Há vários casos, né, que a gente escuta por aí, né? Até um livro do André Luiz, que eu não estou lembrado qual é, acho que é dos domínios da mediunidade, a senhora era passista e o marido não queria deixar ela, sempre criava um problema com ela, para ela não ir ao centro espírita. Né? É isso, domínios da mediunidade, se não me engano. Isso. E um dia ela tinha que ir, os espíritos contavam muito com ela, contavam demais. E esse marido dela começou a perturbar ela cedo. Olha só, o equilíbrio que o médium tem que ter também nesse dia. Né? Não nesse dia, não, todos os dias, mas nesse dia principalmente. E foi a única vacilada dela. Hein? Foi a única vacilada dela. Já aconteceu isso, vai. Mas aí ela faz até o jantar e tal. Prepara tudo para o marido não chiar. E o marido está reclamando, está reclamando. Aí, de repente, a espiritualidade ela era imprescindível naquele dia. Chamou uma certa pessoa, que eu não me lembro qual o grau de parentesco dela com o marido. Se era prima do marido, sobrinha do marido. Tia do marido. Isso. Chega lá e fala, fulana, vamos lá para o centro. Hoje meu marido, não tem nada de marido não é fulano, tá tudo bem, né? Ela vai comigo, tá bom? Ela deu aquela autoridade moral,
baixou a crista do cara. Não, tudo bem, contigo ela pode ir na boa e tal. Quer dizer, a espiritualidade conta tanto com a gente que, às vezes, nós criamos problemas que eles vão solucionar de uma outra forma, para que nós não faltemos com a nossa responsabilidade. E, infelizmente, né, a gente que, né, participa de Casa Espírita, né, hoje é o último dia da novela. Cadê o pessoal? Hoje tem final daquele time, vocês sabem qual eu estou falando, um outro qualquer, pronto. Como todo mundo torce para aquele time, cadê os fulanos? Foram ver a final do futebol. E aí vai por diante, um monte de desculpa esfarrapada que nos tira de um foco, de um objetivo, de uma necessidade para nós, que o trabalho para nós é uma grande necessidade. Nós precisamos trabalhar, porque nós temos muita continha para resgatar. E só se paga a conta trabalhando. Né? Aquele boletim lá do condomínio, da luz, da água, a gente só paga com trabalho. Paga com amor. A mesma coisa espiritualmente. Nós comentamos da aula passada sobre a lei de adoração e trabalho. São as duas leis que ligam direto a Deus. Adoração e trabalho. Né? Então é isso aí. Né? Essa questão que nós colocamos aqui do passe mediúnico é importantíssimo. Importantíssimo para quem aplica, importantíssimo para quem recebe. Né? E não deixa de ser, conforme já falei aqui, uma obrigação para nós. E oportunidade de resgate. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que eu... Então tá. Então vamos... Hein? Oi? Oi. Pode falar. Ele desligou sozinho. O senhor está querendo dizer que, por exemplo, o trabalho do passe é uma oportunidade de todos nós, de uma certa forma, contribuir e resgatar algum débito nosso, é isso? Sim, sim. Eu trabalho, conforme eu fiz a brincadeira, né? Só se paga a conta trabalhando, né? Nós somos devedores. Nós temos uma dívida enorme com a misericórdia divina, com os nossos irmãos, com todo mundo. Então, o passe, o trabalho, não passe não, o trabalho no bem, que o passe é um trabalho no bem, é oportunidade. A gente tem que ver assim, surgiu a oportunidade e temos que ver o seguinte, poxa, vou aproveitar. E nisso, mesmo que não há essa intenção, vou aproveitar para resgatar, né? Mesmo sem essa intenção, o resgate vai sendo feito. Algumas coisinhas já vão, né? A pessoa está trabalhando, está no bem, os bons espíritos estão anotando. O irmão X que costuma colocar nas historinhas deles que quando a pessoa desencarna, tem lá uma lista, né? E aquela lista é interessante. Você deu 3.650 horas de passe. Você distribuiu 155 quentinhas. É interessante a lista. Aquilo é mais didático, né? E está lá, está tudo anotado. Quando nós desencarnamos, está tudo anotado. É o juízo final, digamos assim. Né? Aí é feito o balanço por eles e onde nós vamos nos beneficiar. O Emmanuel fala, né? O trabalho do bem é o nosso advogado em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer hora. Está aí. Né? Eu não falo só o passe, mas o passe é também um trabalho importante e uma grande oportunidade. Tudo bem? Me diga uma coisa, seu Roberto. Para trabalhar dando passe, não é necessário nenhum grande preparo, né? Tem que ter um coração bem disposto, um pensamento bom em fazer esse trabalho, não é isso? Seu Roberto. Sim. O exercício mediúnico, o passe é um médium, aquele que trabalha na desobsessão é um médium. O exercício mediúnico se faz necessário o estudo, se faz necessário um preparo. Eu acho que o estudo, tenho certeza que o estudo, porque nós precisamos conhecer por que aplicamos o passe, saber por que nós estamos aplicando o passe, qual é o benefício que o passe vai trazer. Divaldo fala que o passe é como se fosse uma transfusão de sangue. Nós estamos doando sangue para aquele que está precisando. Então, nosso sangue tem que ser bom, para doar tem que ser bom.
e essa doação. O ser bom para nós, médios, aplicadores de passe, é o conhecimento. Por que nós estamos fazendo aquilo? Sentir quais são as reações que aparecem nas nossas mãos quando nós estamos aplicando o passe. Se esfria, se provoca dormência, se vibra. Isso aí precisa ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, eu acho que não nos leva a ser um bom passista. Entendi. Obrigada. Só Roberto, eu me demitiu do cargo, porque eu nunca senti nada. Fui demitido agora de médio passista. Você sente, sim. O Divaldo diz o seguinte: o passe significa, no capítulo da troca de energias, o que a transfusão de sangue representa para a pergunta das hemácias, ajudando o aparelho circulatório. Diretrizes de segurança. Divaldo responde sobre o passe. Mas isso aí Vamos lá, estamos trabalhando, isso que é o mais importante. Bom, a pergunta, tá? Quando foi feita essa pergunta aqui, nós já demos os exemplos na semana passada, né? Nós já fizemos como é que se fala? Alguns exemplos semana passada. E eu comentei que queria dar uma olhadinha no Missionários da Luz. Não sei se vocês se lembram sobre essa pergunta, que a Cláudia até pegou o livro errado. Eu falei, não, esse livro é para a semana que vem. Missionários da Luz. É justamente sobre essa questão aí, dessa pergunta. O assunto dela mesma é essa questão de pessoas que estão quase desencarnando e, né, vem no caso, né, é restituído a vida, né, é socorrido e é restituída a vida, mesmo que temporária. E há um caso aqui no capítulo 7 do Missionários da Luz que é sobre isso. É o caso do Antônio, né? Você tem o livro aí na mão, Elisa? Estou abrindo já, peraí. Fala qual é o parágrafo. É o capítulo 7. Não, vamos começar, vamos pulando, tá? Vamos pulando porque, em primeiro lugar, né? Logo na segunda página há um parágrafo escrito: há sempre que fazeres urgentes. Lê esse parágrafo. Lê esse parágrafo. Então, vamos lá. Não tem como eu dizer para vocês qual é a página, porque cada um tem um livro diferente. Esse livro é maluco, tá? Logo no início do capítulo 7, é o quinto travessão. Não, 1, 2, 3, 4, quarto travessão. Há sempre que fazeres urgentes. Logo no início do capítulo 7, que se chama Socorro Espiritual, né? Bom, vamos lá. Missionário da Luz, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Franciscano Xavier, capítulo 7, Socorro Espiritual. Nós vamos ler o quarto parágrafo. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Bom, isso aqui, antes de acontecer o que nós vamos comentar, o Alexandre está caminhando com o André Luiz e dá essa informação que é muito importante. É mais eficiente o nosso concurso à noite. Ou seja, as equipes espirituais preferem trabalhar conosco à noite. Tá? E dá um motivo. Quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Por que eu estou falando voltei esse parágrafo aqui? O passe, tá? Na casa mediúnica, geralmente o dirigente ou alguém pede para apagar as luzes, não é isso? E deixa, né, geralmente lá no Pedro Maria Vaz, uma luzinha verde, bem fraquinha, ou azul, né? Por essa questão aí, que a luz branca, ela queima muita coisa. Além de queimar os miasmas, também queima, desintegra, no caso. Queimar a palavra grosseira, desintegra os miasmas, mas também desintegra muitos fluidos bons que vão ser aplicados nos pacientes. Então, a necessidade, é lógico que eu estiver em casa, for na casa de uma pessoa doente, dar um passo, apaga a luz da casa toda,
não há necessidade disso. Mas se apagar é melhor, né? Fica só numa penumbrazinha, com a luz do luar pela janela, ou a luz da sala mesmo, penetrando de leve no quarto, é bom. É bom justamente para não ter esse problema de desintegração de certos fluidos que vão ser aplicados ao paciente. Tá? Foi por isso que eu falei esse parágrafo. Aí pula um pouquinho mais para frente, Elisa. Sim, sim. Não, Sim, um pouquinho sim. antes. Não, um pouquinho antes. Meu filho Antônio. Tá. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinhe o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Quer dizer, Alexandre já tinha visto que o negócio estava feio para o lado dele. Vamos lá. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E Bom, hoje, veja bem, só um instantinho. Vamos parar aqui, vamos pular para o outro parágrafo. Mas só para uma coisinha, ela foi pedir o Alexandre, tá? Ela está sentindo que o filho está muito mal mesmo, porque está totalmente, né, desarvorado, digamos assim, desequilibrado, etc, 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 devido aos diversos problemas materiais dele. Vamos pular, Elisa. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Ó Alexandre, pensei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na Terra. Creio que, em 2 meses, conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração, edificado em Cristo, permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Bom, aí vamos à pergunta lá, 424. Dá para você ler ela, Elisa? Dá. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Então, a mãe está aflita que ela está vendo que ali é a última noite dele. Ele é bola da vez mesmo, tá desencarnando. Mas ela pede o Alexandre. Poxa, Alexandre, ele precisa mais pelo menos mais 2 meses, que é para me ajudá-lo a resolver certas pendências. Mas é um pedido de mãe, né? E o Alexandre sabe, não, os espíritos sabem mais da nossa vida do que nós mesmos, né? Das nossas necessidades, então, que nem se diga, que nós não sabemos que nós precisamos, eles sabem. Tá? Então, o Alexandre, virando a página, ele vai falar: a caminho. A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, continuei. Mas vamos pular. Identificava, 3 parágrafos à frente. Identificava Perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma, confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. como ele está falando aqui, estado pré-agônico. Então, realmente, era um estado complicado do nosso amigo, né? Aí continua, Elisa. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima por localizar-se numa das artérias que irriga o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Pula para a travessão. Antônio. Espera aí, estou virando a página. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede sua cooperação. Beleza. Aí, lá embaixo, o interpelado, porque eu não estou pulando, gente, que é muita coisa, tá? E, quer dizer, ele, Antônio, mantém-se vigilante, vai falar algumas coisas para Antônio, mas olha só que coisa
interessante que nós estamos estudando vai acontecer agora. Vai lá. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Então, veja bem, o Antônio encarnado não tinha condições nenhuma de ouvir isso. Quem ouviu? O espírito, que estava fora do corpo, emancipado, em estado o corpo em estado pré-agônico, né? Prestes a desencarnar, mas o espírito atendeu o chamado, com muita dificuldade, né? E, quer dizer, nós estamos estudando isso, né? As informações que o espírito recebe fora do corpo que não chega à nossa mente normal, né? Né? O nosso dia a dia. A gente não consegue guardar isso conosco, né? Aí deixa eu ver ali. Lá na frente, eles um não vai pouquinho ler mais esse de à frente. Baixo, não? Esse de baixo Qual? é bem interessante. Em seguida, o orientador tá. iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorrido alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-se no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Chamou-me e disse, aí não precisa ler essa parte. André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. Eu falei dessa parte porque mostra como é o auxílio, entendeu? A intercessão. São passes, operações magnéticas. São passes, tá? Ele sabe o que está fazendo. E a gente tem uma brincadeira aqui, né? Quem é novo no estudo não sabe, da questão do passe longitudinal, né? Que no livro Obreiros da Vida Eterna, o cara, a pessoa estava desencarnando, mas tinha que tirar os parentes perto, estava atrapalhando desencarnar. O cara dava um passe longitudinal, o cara ficava bonzinho, né? E todo mundo ia embora, tomar banho, fazer um lanche, tal. Quando o pessoal saiu, o cara dava outro passe longitudinal, e o cara, né, o encarnado ali, né, desencarnava. A gente falava, né, os passos longitudinais, um para matar e um para reviver, né? Então, nessa brincadeira aí que a gente, né, sempre falou, nós estamos vendo que eles vão dando passes, né? São operações magnéticas, energias, fluidos, de acordo com o local, eles vão dando. Muita gente consegue sentir isso. Eu estou dando um passo na pessoa, mas estou sentindo que a minha mão está gelando aqui no fígado, ou está esquentando não sei aonde, ou sente uma mão puxar a mão para o lugar onde deve ser aplicado o passe. Isso é muito importante, realmente, mas nós não devemos nos preocupar com isso. Para quem não sente nada, como é o meu caso, eu simplesmente coloco a mão sobre a fronte da pessoa, sobre a testa. Tá? Ali eu fico em minha prece, minha oração, porque para mim não adianta eu dar longitudinal, né, rotatório, não tem nada disso comigo. Então, quem também tem essa grande mediunidade que eu tenho, quem é, né, invejável, não sente nada, faça isso na hora da opação. Não se preocupe com os outros que estão fazendo outras coisas. Tá? Não precisa imitar, fazer igual, nem fazer melhor. Tá? Basta a simples imposição da mão. Que o maior passista que já pisou nesse planeta, ele só impunha as mãos. Chamava Jesus. Está lá no Evangelho o tempo todo. Jesus impunha as mãos e curava todo mundo. Né? Então, quer fazer, sente, faça. Mas não coloque isso como prioridade no passe. A prioridade é ser o instrumento de transmissão de energias o melhor possível para o paciente. Tá? E foi até bom mesmo ler isso aí, Elisa. Bom, vamos lá mais abaixo. Aqui, Francisco, precisamos aqui, Elisa. Travessão. Francisco, ele vai procurar um grupo de auxílio, de espíritos que auxiliam no quarteirão, e acha o Francisco, que é chefe de um grupo de espíritos, tá? Que trabalha à noite. Vamos lá. 8 companheiros. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Ou seja, precisa de um de nós, um instrumento físico encarnado. Tá? Mesmo em espírito, nós carregamos as nossas, né, muita parte de nossas energias de encarnado conosco, no perispírito. Tanto que quando há o desencarne,
aquele cordão fica ligado mais tempo, o cordão de prata, ou sei lá, então tanto nome para ele, vamos falar cordão de prata, né? Ele fica ligado mais tempo justamente o quê? Para que o corpo encarnado retire do perispírito tudo que não deve ir para o plano espiritual. E o perispírito retire do corpo encarnado o que ele pode levar para o plano espiritual. Após essa retirada de fluido de um lado e de outro, aí sim vem o espírito responsável e desata os nós, desata esse laço. Tá? Então, nós, mesmo em espírito encarnados, carregamos conosco fluidos de encarnados. Tá? Então, por isso que o Alexandre pede alguém encarnado para ir atender. Tá? E olha o que ele vai falar no próximo travessão. Vai, Elisa. Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Opa, tem que ser um cara que tem uma vida equilibrada, tá? Que tem assim, uma saúde também mais ou menos equilibrada. Uma pessoa apta a fornecer esses fluidos, moralmente principalmente, tá? Bom, aí vamos chamar um cara chamado Afonso. Vamos procurar o Afonso, porque o Afonso está até acostumado com esse tipo de trabalho. Aí vamos pular para mais o travessão ali. Se há necessidade, aí a mãe do Antônio, a senhora que pediu o Alexandre para curar o Antônio, esse que está morrendo, vai falar uma coisa aqui para o Alexandre. Vamos lá, Elisa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Continua. Não. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Viu? Campo mental, moralmente. Aí vamos pulando, tá? Aí chegou Afonso, lá embaixo. Afonso, não temos um segundo a perder. Vamos lá. Não chegou Afonso ainda não. Lá no travessão, mais abaixo. Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Olha o que nós falamos ainda há pouco. Coloque a mão em frente à fronte do enfermo. O Alexandre não pediu para ele ver o que ele estava sentindo, se era na goela, se era lá no dedão do pé, o fígado no rim, não pediu nada disso. Simplesmente coloque a mão aqui, coloque-se em oração, porque quem vai trabalhar é o Alexandre. Quem trabalha durante os passes não somos nós, são os espíritos. Nós somos simplesmente instrumentos, isso que nós temos que botar na nossa cabeça. E quanto melhor nós nos colocarmos à disposição dele, menos atrapalhamos. Muito ajuda aquele que não atrapalha, né? Aí vamos pular, Elisa. Foi então que Alexandre... Uma coisinha. Tá, aí ela leu aí, ou não sei se foi a Elisa que leu, o senhor que falou. Alguém, como é que é? De boa saúde mental? Isso, está escrito aqui. Não preciso. Se eu estou ferrada, não posso ser passista nunca. Pode ser sim. Olha, alguém nesse caso aí, dona Lúcia. Alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Estou ferrada, sou ansiosa, de vez em quando fico triste, já tive depressão. Não. Dona Lourdes, a gente está aprendendo ainda. Ninguém aqui está nesse patamar ainda, não. Senão não posso ser passista, se for por aí. Não. Olha só. Ele fala lá um pouquinho antes, assim, conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Ou seja, nesse caso ali, é um caso. O cara está desencarnando, não é um caso comum, não é um caso que nós vamos lá no centro tratar de uma pessoa que está com uma dor de cabeça, tá entendendo? Está com mal-estar, está meio pesado, como diz, né? Está carregado, né? Não é nada disso. Ali é um caso à parte. Então, a senhora pode dar passinho. Inclusive, no dia que eu ver a senhora dando um passo, eu vou fazer questão de sentar na sua frente para a senhora me dar um passo. Tá? Se a senhora tiver muito desequilibrado, são os dois malucos logo. Eu ficaria honrada. Hein?
Eu ficaria honrada. Pois é, fique tranquila, ainda vai acontecer isso, se Deus quiser. Então, o Afonso vem, se coloca em posição de dar o passe, né? Aí vai agora para o parágrafo, que nós vamos ver quem trabalha nessa história aí. Vamos lá, Elisa. Foi então que vi Alexandre. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador, recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue. Vi-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então, veja bem, o que o senhor Roberto falou aí do Divaldo, que é mais ou menos uma transfusão de sangue, entre aspas, está confirmando aqui. Tá? Não é como a gente pensa também, enfiou uma agulha, não. Tá? Ele está utilizando as energias do Afonso, tipo uma transfusão de sangue, né? Que nós tem que ver. Ele aqui traz em analogias para a gente procurar entender. Para o Antônio, tá? Ou seja, transfusão de fluido vital. O Antônio tinha uma bateriazinha que estava apagando. Tá? Um exemplo, assim, bem grosseiro. O nosso amigo Alexandre, tá? Pegou o carregador, que é o Francisco, e enfiou lá na tomada. Aí vai dar um pouquinho de gás para o Antônio, um pouquinho de fluido vital. Tá? Ele já está moribundo. Fala, Salvador. Esse parágrafo que você, né, já falou sobre a presença dos espíritos ajudando o passista, né? Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. O verdadeiro magnetizador não foi o Afonso, foi o Alexandre. Não. Nós somos instrumentos. A gente tem que botar isso sempre na cabeça. E justamente isso. O passe do seu Roberto é maravilhoso. Eu quero esperar ele dar passe, fica uma fila para tomar o passe do seu Roberto. Não existe isso. Né, seu Roberto? Infelizmente, a gente vê muito isso acontecendo na casa espírita, né? Não era? Ninguém dá passe. Ninguém dá passe de ninguém. Quem dá são os espíritos, gente. Nós somos só veículos do magnetismo dos fluidos que emanam dos espíritos. Só isso. Colocar assim, nós somos o fio. A central de energia são os amigos espirituais. Exatamente. Exatamente. Para dar um exemplo. Bom, o Alexandre... Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. O Alexandre dá o passe, aí vai lá embaixo, ele diz, a genitora agradeceu comovida. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. O Alexandre deu um passe, uma energia suficiente para 150 dias, ou seja, ela pediu 2 meses, ele deu para 5. Ou seja, o Antônio teria 5 meses para realizar o que ainda estava pendente e desencarnar em paz, digamos assim. Né? Bom, tá feito. Ela agradeceu, agora vamos voltar. Alexandre recomendou ao Alfonso, que é o socorrista, né? Vamos lá. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. Só uma doente coisinha, grave. Só um instantinho. O Alexandre recomendou ao socorrista que tirasse a mão, ou seja, chega de fluido. Tudo são os espíritos que fazem. O momento que o cara está ajudando, o momento que o cara deve parar, né? O instrumento encarnado estava lá, em desdobramento, né? Quer dizer, tudo são os espíritos. Tá? Nós estamos vendo aqui, tudo são os espíritos. Vamos lá, continua, Elise, por favor. Doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acudam-me por Deus, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Vai, continua. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Bom, pode parar. Elisa, fala alguma coisa desse parágrafo aí, ou deixa passar. De qual? Das filhas? Da roupa branca? Vocês entenderam? O André Luiz botou isso aí solto. Quer dizer que a avó pediu que as netas, né, servissem de instrumento para o Alexandre, usar lá para ajudar o Antônio. O Alexandre, não, elas não servem.
Mas depois o André Luiz faz questão de falar que elas estavam em roupas brancas. No início da nossa conversa aqui, nós falamos sobre essa questão de roupa branca. Ah, não vou dar passe porque eu não estou de roupa branca. Gente, isso aí é uma criação. Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por senhor Allan Kardec, todo mundo usava paletó, marrom, preto, azul, mas ninguém lá usava paletó branco, pelo que eu saiba. E eu tenho certeza que eram grandes passistas que tinham lá. Então, essa questão da roupa, isso foi copiado um pouco, um pouco, que nós temos que respeitar os outros credos, as outras religiões, da Umbanda, do Candomblé, etc. Na doutrina espírita não há necessidade de roupa branca para nada. Isso é criação nossa. Nenhum lugar das obras básicas fala sobre roupa branca e usar roupa branca. Então, o André Luiz botou isso aqui bem de leve para a gente reparar nisso. Tá? Ah, eu não vou dar passe hoje porque eu estou com a camisa mostarda, né? Essa é mostarda. Vou dar passe sim com camisa mostarda. O Raul Teixeira que gosta dessa história, né? Que ele disse que acabou de dar uma palestra no Centro Espírita. Aí tinha uma senhora sentada. E, né, chegou a hora do passe, a senhora sentada falou: a senhora não vai tomar passe, não? Não, hoje eu não posso ir, porque eu estou com essa blusinha preta aqui, não posso ir tomar passe. Aí o Raul Teixeira, pô, então o negão aqui nunca vai tomar passe, né? A minha roupa é toda preta. A palavra, né? Então tem lógico o negócio. Negócio de cor. Não tem nada a ver. Né? Tudo bem, se puder ir com branco, gosta de ir com branco, se sente bem com branco, tá? Produz melhor com branco, vá com branco. Isso não é empecilho nenhum de um dia esquecer com amarelo, com azul, com verde, não dá o passe. Eu ou acho não que tomar. Essa roupa branca que os centros, normalmente a maioria das pessoas usa, é mais para padronizar, para identificar quem é trabalhador da casa e quem não é, talvez. Seja só por isso. Não há necessidade. Não há necessidade. Os trabalhadores da casa se conhecem e as pessoas acabam conhecendo eles também. Eu acho que é mais por essa convenção que as pessoas acham que o branco traduz uma pureza, uma limpeza, né? Um momento de limpeza. Mas a gente pode estar com a roupa assim, branca, alva, maravilhosamente branca, e estar com a mente preta, cheia de sombras, né? É verdade. É verdade. Que adianta estar de branco e lá dentro da cabeça pensa. Você deve ser para vender sabão em pó. É isso aí. É um bom local para vender sabão em pó. Propaganda? É isso aí. A pessoa está ali, mas já pensando que quando sair, vai chegar em casa, vai falar isso, vai fazer aquilo, né? Aí vê um cachorro passando na rua, dá logo um bico nele, pá, sai daí o cachorro. Estava com a roupa branca. Mas, Afrânio, a vida é cheia de intercorrências, você concorda comigo? A gente tem um dia a dia muito agitado, as coisas cruzam o nosso caminho. E nem sempre a gente tem o equilíbrio e a sabedoria de contornar os problemas sem se envolver com eles. Então, quando a gente começa a se envolver, eu não estou me excluindo disso não, hein? Quando a gente a gente se envolve com os problemas, a gente já sai de casa carregando uma nuvem extensa atrás da gente. E não é porque está de roupa branca e porque está no centro que a nuvem deixou de existir. Pois é. Hoje eu devia ter de roupa branca para o trabalho, Elisa. Que eu cheguei lá 8 da manhã, 8h05 chegou a Polícia Ambiental e fechou a firma. 8h05, 5 minutos de trabalho, fecha tudo, para tudo. Que tem documental? Eu disse, não, mas espera aí, eu só nem vi o resto. Aí fecha tudo. Ficam até 11h30 parados, esperando a boa vontade dos caras. Até que, né, quer dizer, o dia a dia nosso é terrível mesmo. Terrível. Né? Se a gente assim, a gente tem hora que, né, se desequilibra. Tem hora não. Mas tem quase todas as horas. Vamos combinar. Agora, você sabia que um desencarnado hoje me ajudou? Você se lembra que eu pedi para o meu primo, lá de Guaratiba, parece que morreu com Covid, há um ano atrás? Sim. O cara era amigo do meu primo. Aí, conversando aqui, eu tive um grande amigo que morreu de Covid lá no Recreio. Eu disse, quem?
Madeireiro? Conheço todos, fala o nome. É João Batista. Ele disse, pô, que Deus o tenha até. João, obrigado. Eu disse, meu primo, cara. Abre a fibra, toca tudo. Interessante, né, gente? Como é que as coisas, esse mundo é pequeno, né? Mas é isso aí, Elis. Hoje mesmo, no início do dia, eu tive esse grande aborrecimento. E aí vai, por diante. Aí chega a noite, realmente, a gente sai carregado, gente. Sai carregado. Sai pesado. É muito difícil. E assim, você diz assim, hoje eu vou para o centro, eu vou ficar light, eu vou ficar bem, não vou deixar nada acontecer que me perturbe. Não adianta. Tem um ontem que solta a rebarba para o hoje, entendeu? E as coisas vão acontecer. É tipo teste mesmo. Vamos ver se ela está realmente disposta a ficar equilibrada. Vamos lá, vamos catucar ela. Ninguém é tão bonzinho o tempo todo, entendeu? Por aí. Ainda tem os nossos amigos desencarnados, né, que estão ali junto a nós. Sabe quem somos, né? Os pontos fracos. Pior é isso, né? Pior é isso. Sabe quem somos, né? E a gente não consegue esconder deles. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para todos. Eu só estou vendo só a Elisa e a Cláudia aqui, tá? Ah, a Lurdinha está aí também, prima. Agora que eu estou vendo você. E eu ouvi a Dona Lourdes e o Zé. Olha só como é que está meu negócio aqui. O exemplo aí, deu para entender... Oi? Eu estou aqui também. Tá Consuelo, olha, Cláudia, Consuelo, José Roberto, Lourdes Pereira, Lourdes Dias, seu Roberto. Eu não sei por quê, você está na bolinha, numa bolinha pequenininha, está todo mundo na bolinha pequenininha, só você, Elisa e o José Roberto, mais ninguém. Hoje você não está se aparecendo na tela, metade da tela. Mas está na tela. Bom, a minha pergunta é o seguinte, o exemplo que teve aí, deu para entender como é que funciona, tá? Que a resposta é sim, né? Pergunta por meio de cuidados dispensados há tempo. Deu sim, deu sim, esclareceu sim um pouco, algumas coisas sim. As obras do André Luiz é isso aí, para a gente, né, tomar conhecimento em forma de causinhos, de novelas, como funciona o negócio, tá? No mundo espiritual e em relação a gente também, né? Quer dizer, para isso que veio esses 14 livros do André Luiz, 16, né, da série André Luiz, para nos mostrar, através desses causinhos, como a resposta de várias perguntas do Livro dos Espíritos, de assuntos do Evangelho, do céu e inferno, etc. Tá? Espero que todos tenham entendido, né? Consuelo, pegou legal? Prima, todo mundo? Tá, por mim tá tranquilo, Fran. Achei esse livro muito bom para uma leitura. Eu também, aqui, bem legal. Ok, então vamos ler agora a pergunta de novo. Vamos ler a resposta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só quero dizer, senhor Afrânio, que 8h30 eu tenho que sair para entrar numa outra live, tá? Tá, tudo bem. Bom, obrigada. Tá? Fique à vontade, tá, dona Lúcia? Tá, muito obrigada. Alguém mais fala alguma coisa? Então vamos ler a pergunta de novo para compreender o que nós lemos no livro Missionários da Luz. Tem vários casos, tá? Esse foi um que eu achei muito bem, né, explicadinho, né? Vamos lá. Elisa, onde está você? Estou escondida. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Essa foi a pergunta. Foi a pergunta. Nós lemos o cauzinho. Como é que é o cauzinho? A dona senhora chega, Alexandre, me ajuda. E o Alexandre, não podemos perder um minuto, rápido. E tem um detalhe que eu não falei, tá lá no livro. A velhinha, o Alexandre foi, não sei como, mas foi para a casa do Antônio. A mãe dele, que foi que pediu, só chegou lá uns 3 horas depois. Não tinha Uber nem táxi na época, entendeu? Acho que ela teve que esperar a lotação mesmo. Tá? Ou seja, ela não era um espírito evoluído. A Alexandre deve ter ido volitando, ela, coitada. Deve ter ido do modo que ela conseguiu.
Eles têm esse detalhe também no livro Lendo na íntegra, tá? Ela demorou aí. Então, tá lá. O Alexandre foi pedido, correu a tempo, já enfriou o fluido vital, reforçou o laço, reatou o laço e o Antônio não desencarna naquele momento. Bom, essa é a pergunta, é o caso Antônio. Tá? Vamos lá, Elisa. Os espíritos respondem, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes o poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ou seja, o que o Alexandre fez, mas está falando aqui todos os dias. Aí nós falamos da questão do passe. Né? Mas o passe também, o senhor Roberto falou da passagem cardíaca, etc., pode ser uma boa palavra. Né? Um ânimo, a pessoa está desanimada, você chega a dar umas frases assim né, para levantar a autoestima da pessoa, né, para fortalecer a pessoa. Isso é um passe. Nós estamos fornecendo fluidos através da palavra. Oi? Só reforçando isso que você está falando, Miramês diz o seguinte: sejamos instrumentos de alegria para os tribulados, mas para tanto é necessário que nos preparemos, educando o nosso pensamento com o Senhor da vida. Então, sejamos instrumentos de alegria para os tribulados. Um passe, sem utilizar as mãos, com a palavra, com o pensamento, um sorriso, com um abraço. Ah, meu amigo, deixa eu te dar um abraço aí, eu estou com saudade de você. Então, aquilo, quem não gosta de receber um abraço? Principalmente quando é realmente de coração. Testemunhos, tudo são passes, sem utilizar as mãos, que são reforços de fluido vital, tá? E tudo que nos eleva, nosso fluido vital está sendo, tá? Mesmo que desencarne depois, nós vamos desencarnar numa situação tão boa que alegres, felizes. Então é isso aí, isso acontece todos os dias, todas as nossas horas, e nós devemos aproveitar todas estas oportunidades. Vamos agora, Elisa, para negócio de cada comentários? Vamos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Bom, gente, tá aí, né? Nós falamos sobre esses 3 assuntos aí, né? Catalepsia, letargia e mortes aparentes, né? É sempre que a letargia, conforme fala aqui, é sempre natural, não pode ser provocada. A catalepsia pode e tudo bem, né? Então, o assunto foi esse. A semana que vem vai ser sonambulismo, é um assunto mais longo. Já é uma outra fase da emancipação da alma, tá? Também bem mais adiantado o caso, até chegar ao êxtase, que é o máximo, tá ok? E fica para a semana que vem, é 425, sonambulismo. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Tá tudo bem? Desligar, tá? Tá joia?